Boa tarde a todos e todas. Eu sou Janieire, doutoranda no programa de pós-graduação em Linguística na Universidade Federal do Ceará, PPG-Ling, UFC, e faço parte do projeto Linguística Funcional Integra. Em 2025.2, damos início à quinta temporada do nosso podcast sobre funcionalismo linguístico, vinculada ao Grupo de Estudos em Funcionalismo, GEF, da UFC. Seguimos com a nossa série de entrevistas com pesquisadores do grupo de pesquisa Corpos de Libras. A conversa hoje é com o professor Alessandro Augusto de Souza Vasconcelos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, IFAL. E durante toda a entrevista teremos o apoio dos intérpretes Diego e Isabel, garantindo o acesso em Libras. Para iniciar, apresento um breve panorama da trajetória acadêmica e profissional do professor Alessandro. Bom, o professor é doutorando em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, possui especializações em tradução de textos de português para Libras pelo Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES, e em Libras e Educação Inclusiva de Pessoas Surdas pela Faculdade de Alfa. É graduado em Letras e Libras pela UFPE. Atualmente é docente de Libras no Instituto Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Atuou como professor substituto de Libras na UFPE e como instrutor no Centro de Apoio ao Surdo, CAS, da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Também atua como tradutor, intérprete e consultor de Libras em contextos diversos, com destaque para o campo audiovisual. Integra o grupo de pesquisa de Corpos de Libras da Universidade Federal de Santa Catarina e o grupo de estudos avançados em linguagem, comunicação e saúde, da UFPE. Foi membro da diretoria da Associação de Tradutores, Intérpretes e Guia Intérpretes de Língua de Sinais de Pernambuco. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu agradeço ao convite, é um prazer estar aqui presente, compartilhar um pouco com vocês nossas pesquisas funcionalistas dentro da língua de sinais. Bom, o tema hoje é unidades oracionais complexas na Libras, função do sinal Q. Professor, como o sinal Q pode ser analisado sobre a perspectiva da linguística funcional? Bom, eu faço, na minha pesquisa de mestrado, nós fizemos uma análise, né, dentro de dois significados do sinal Q, o sinal de que e quem. Esse foi o meu objeto de estudo. No seu sentido, dentro do seu sentido. Bom, para a linguística funcionalista, como entende o sinal Q, eu como surdo tenho observado que na comunidade surda, as pessoas quando sinalizam este sinal, ele tem funções muito específicas. Ele funciona basicamente como um pronome interrogativo, né, muito utilizado quando as pessoas querem fazer alguma pergunta, mas não é tão simples assim. Muitas vezes, o sinal Q era utilizado como recurso retórico, sem haver nenhuma pergunta anteriormente que o incentivasse a sua utilização. Então, isso me instigou a investigar qual que era a função do sinal Q dentro da linguística funcionalista da Libras. E aí, utilizando-se de corpos da Libras, fui identificando o seu uso em diversos contextos. Sua função gramatical é como um pronome interrogativo, mas ele pode também assumir outras funções, como um pronome indefinido, pode também assumir as funções de conjunção subordinada, e o sinal Q, ele também pode ser utilizado como um recurso discursivo.
em perguntas que nós chamamos, em 3 categorias que nós separamos, como pergunta plena, que é quando a pessoa faz uma pergunta e espera uma resposta, uma pergunta retórica, quando o sinalizante ele não espera que seja respondido, e uma pergunta semi-retórica, que é quando o próprio sinalizante ele tem por responder a pergunta que ele utiliza. São as 3 situações onde nós identificamos também o uso do sinal que como um pronome interrogativo. Certo. E quais foram os principais contextos sintáticos em que o sinal apareceu e como esses usos evidenciam a complexidade das unidades oracionais na Libras, professor? Nós identificamos a ocorrência do sinal Q em 3 situações principais, né? Em sentenças interrogativas, quando o sinalizante ele esperava uma resposta, por exemplo, o que é isto? Né? Então, se havia uma pessoa presente, a pessoa respondia. Em contextos em que a pessoa estava se expressando dentro de uma sala de inclusão, o professor estava explicando determinado assunto e o aluno estava tentando entender o que estava se passando, mas não entendia o que estava sendo dito. Né? Então, naquele contexto, o uso do sinal que, como uma dúvida, não saber se o professor está falando, se vai ter intérprete, se não vai. Então, era um recurso reflexivo do próprio sinalizante. E como pergunta semi-retórica, que nós conseguimos identificar, foram em 2 contextos que nós encontramos. Era um implante coclear, né, que é um procedimento cirúrgico que alguns surdos passam. Então, o surdo estava perguntando sobre o assunto, e ele refletindo sobre isso, e ele mesmo fez a pergunta e acabou por responder, né, as suas dúvidas. Né? Então, esses contextos mostram o uso do sinal que como um pronome interrogativo. Outra situação foram em orações subordinadas, orações subordinadas substantivas, onde apresentava o sinal que como uma conjunção entre 2 orações. A oração subordinada substantiva, ela apresentava 3 exemplos. Então, você tinha um sinal que como uma pergunta indireta, onde ela às vezes poderia fazer uma relação a um verbo, a uma intenção, e ao uso do pronome que também utilizado como um conectivo. Um exemplo de uma frase. O que você quer mostrar? Esse foi um exemplo que eu acabei de sinalizar. O que você quer mostrar? Certo? Então, nesse caso, é uma pergunta indireta. O que ele está ali como uma complementação do verbo, nesse caso dessa sentença. Então, é uma interrogativa indireta. Outra frase onde nós encontramos era uma oração subjetiva. Nós temos a estrutura básica de sujeito, verbo, objeto. Então, no sujeito, você tem dentro dele o surgimento de uma outra oração. Eu vou exemplificar aqui com sinais, né? Como é que se dá. Para o surdo, é mais importante a comunicação em língua de sinais. Então, o que é mais importante? A comunicação em língua de sinais.
Então, você percebe que aqui a construção, o que ele foi modificado de posição nessa estrutura. Então, numa oração subordinada substantiva, um outro exemplo que nós podemos dar, eu não gosto do que a TV me mostrou sobre o implante coclear. Né? Uma frase que foi dita em Libras que nós identificamos no corpus. Então, nessas orações, nós identificamos, nós primeiro vamos refletir, o uso do sinal que, aqui nesse exemplo, era uma pergunta retórica, semi-retórica, plena. Então, havia uma dificuldade para que a gente identificasse, porque às vezes a sinalização era muito rápida, as expressões faciais não estavam tão claras. Então, para que ela seja usada como um pronome interrogativo, você tem que ter a expressão não manual das sobrancelhas franzidas, mas às vezes isso não estava tão claro. Então, uma pequena mudança na expressão facial pode mudar completamente o sentido na expressão corporal, a velocidade da sinalização. Também ela influencia. Outro exemplo também são em orações adjetivas. Então, você tem as adjetivas restritivas e as explicativas. Nas restritivas, você tem o uso de adjetivos ou de substantivos a um referente específico. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou contar uma história que aconteceu no passado, quando eu era criança, um pequeno professor ouvinte que ensinava Libras. Então, teve essa pequena estrutura, né? Uma história que aconteceu. Então, aqui nesse caso, né, nós também tivemos um exemplo desse que eu acabei de falar, do uso do sinal que. Um exemplo do uso de uma oração explicativa, né, quando ela precisa de uma explicação além, a mais, para explicar algum detalhe. Então, nós tínhamos uma frase que foi assim. Então, peguei um telefone. O que é esse aparelho? É um aparelho utilizado para que você possa enviar e receber mensagens. Então, nessa construção, você faz o sinal de telefone, e aí você usa o sinal de o que para explicar o funcionamento daquele objeto. Então, é uma construção muito comum na Libras que nós identificamos. Então, aí ele se caracteriza como uma oração explicativa, adjetiva explicativa. Encontramos poucos dados em relação ao uso do que em orações adjetivas explicativas. Muitos dados nós encontramos em orações subordinadas substantivas. Professor, você considera que o que em Libras ele está em um processo de gramaticalização? Por quê? Sim, de fato, o sinal que ele vem sofrendo esse processo de gramaticalização. E, na verdade, as pesquisas anteriores eram muito incipientes, né? E eles acreditavam que os pronomes interrogativos só eram utilizados para perguntas. Então, antigamente acreditavam que a Libras não havia conectivos, né? Não havia esse tipo de conectivo. Então, as pessoas acreditavam que as pessoas surdas, por não terem conjunções, né, esses conectivos na Libras, não poderiam aprender o português, já que o português tem conjunções, tem conectivos, né? Mas o sinal que ele acaba perdendo o seu papel de pronome. Então, nesse processo de gramaticalização, ele vai assumir uma nova classe gramatical. Então, do pronome interrogativo, ele passa a assumir a função de conjunção. Então, ele perde a questão fonológica, né? A gente também
precisa levar em consideração a questão, né, das expressões não manuais, sejam levantar de sobrancelhas ou afiamento de sobrancelhas. Isso também vai interferir na função do sinal, né, e no seu contexto de utilização. Né, a velocidade que o sinal é produzido também vai determinar a sua classe gramatical. Então, em suma, de fato, o sinal que ele vem passando de pronome interrogativo para uma função de conjunção. Né? A gente ainda não tem ainda muitos achados que comprovam isso, né, diacronicamente. Nós não temos pesquisas anteriores, né? Então nós temos a pesquisas sincrônicas, né, como a dissertação que mostra que o sinal Q é o pronome interrogativo, e aí hoje com as pesquisas a gente vê que ele pode assumir uma função de construção. Como que se comporta em estruturas com encaixamento oracional? Ele é sempre visível? Então, como eu havia dito, acreditava-se que o sinal Q só poderia ser usado como pronome interrogativo, né? Então, a questão da subordinação, como as sentenças subordinadas poderiam acontecer, o sinal que não era pensado nesse sentido. Então, a gente pensava em questões de expressões não manuais que poderiam ser utilizadas nesse quesito. Por exemplo, na frase, a minha mãe mandou lavar roupa. Então, a gente percebe que tem dois verbos, né? O verbo mandar e o verbo lavar, mas o sinal que ele está inserido aonde na frase? Ele não é produzido, né? Ele está subentendido pelas expressões não manuais. Então, né, ele está incorporado nas expressões não manuais e não no sinal produzido de fato visível, né? Outro exemplo. Acho que a prova vai ser difícil. Sem sinalizar o sinal, apenas acho que a prova vai ser difícil. Então, eu não sinalizo que ele não é visível, ele é incorporado, né, nas expressões não manuais. Então, essas questões das orações subordinadas, substantivas, né? Então, as relações das expressões não manuais vão aí apresentar o sinal Q de forma não visível, né? Incorporada nas expressões não manuais. E aí, a partir do cerrar dos olhos, movimento da boca, dos referentes, é possível perceber a presença. Outro exemplo. Olha, o livro que você me emprestou é muito bom. Livro, emprestar, bom. Usamos esses três sinais com essa expressão e o abaixamento da cabeça, né? Em que o que está incorporado aí nas expressões não manuais, não ficando visível, né? Não sendo produzido. Outra frase. O menino de blusa vermelha foi ao hospital. O menino que estava de blusa vermelha, ou seja, menino, ele, então, o que não é apresentado, né? O menino que estava apenas no apontamento, né, ao referente. Então, o que, nesse quesito, não é visível também, nesse exemplo. Então, o que a gente vem percebendo, né, que nas orações fica muito claro, né, que o sinal que ele acaba sendo incorporado muitas vezes nas expressões não manuais. E a gente precisa ver essa questão das orações complexas também, que interferem. Certo, muito interessante, professor.
Professor, estamos chegando à nossa última pergunta. É a seguinte: quais os desafios metodológicos e avanços observados ao analisar o sinal Q em contextos de orações complexas em Libras? Bom, os desafios principais é compreender como esses sinalizantes produzem esses sinais dentro do corpo dos vídeos e quais as intenções subjetivas. Né? Porque a gente às vezes pensa, será que é isso que ele quis dizer ou não? Né? O que era que estava subentendido? Né? A gente também precisa pensar em pesquisas diacrônicas, né? Será que o tempo influenciou na mudança desse sinal, né? Então, a reflexão, por exemplo, que a gente tem lá no Instituto Nacional de Educação de Surdos, né, que os estudos estudados lá desde o primórdio da educação de surdos no Brasil, desde 1857, quando ele foi criado, né? E aí a língua de sinais foi expandida. O sinal QEM, ele é utilizado de forma soletrada. E aí, com o tempo, ele foi diminuindo, né, até virar o sinal de QEM dessa forma, né, menor. Então, esse processo também é observado, né, a gente precisa, de fato, analisar essas sentenças complexas, né, principalmente com a questão das expressões não manuais. Na minha pesquisa de mestrado, né, nós analisamos essas relações, né, do arquear a sobrancelha, né, ou do abaixar, mas ele fez assim, levantou a sobrancelha, mas era uma pergunta, né, ou não, então assim, e eram esses desafios de entender o que é que o falante quis de fato, né, colocar na sua mensagem. Então a gente precisa reassistir e tentar, né, conseguir um padrão de respostas aí. Certo. Pronto. Obrigada, professor. Gratidão pela sua disponibilidade e participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer. Desde já agradeço também aos intérpretes, Diego e Isabelle, tá, por estar fazendo aqui toda a interpretação para nós. E obrigada.